Tem aqui. Então, hoje antes de começar eu não resisti. Tinha que mostrar aqui, olha só, né? Olha só que bela árvore que tá aqui na frente aqui de casa, né? Kaki no ki. Pessoal, Haruga kimashita. A primavera chegou. Haruga kimashita. A gente já consegue falar isso com o que a gente já estudou até agora no grid, né? E olha também que linda flor essa aqui. Araragi. Araragi é orquídea em japonês. Ela também é conhecida então em chinês como Lanhua. Lanhua é uma chamada também dos quatro cavaleiros. Isso aqui a orquídea, ela representa beleza, virtude e olha, tá muito bonito mesmo aqui, né? Eu tinha que dar uma parada para antes de começar a aula mostrar isso para vocês aqui, né? A orquídea, o bambu, né? O crisântemo e a ameixeira são chamados os quatro cavaleiros. São flores especiais, são plantas especiais tanto na cultura chinesa quanto na japonesa, né? E vocês agora já, com o que a gente estudou, já conseguem falar, por exemplo, Haruga Kimashita. Vamos hoje desenvolver isso no nosso grid, né? E, e vamos lá, bora lá estudar. Quando a gente começa a estudar o idioma, claro que a gente quer o mais rápido possível já se expressar completamente, já falar de tudo, né, com aquele idioma, né? Mas tem que ter paciência, o negócio assim não é da noite pro dia, né? Agora, uma coisa que é importante para você até não desanimar é lembrar sempre o seguinte: é como construir uma casa. Tem que ter a base, depois as paredes, né? O acabamento, o telhado, né? Tem uma ordem de construção, né? Não é só chegar e ir juntando coisas, você pegar e estudar uma coisa separada ali, outra coisa separada lá, lê, escuta, tem papel anotado em tudo quanto é lugar, tem flashcard de todo tipo. Tem que otimizar. Você precisa otimizar o seu estudo para conseguir chegar no objetivo final, que é conseguir ler, entender, se expressar o mais rápido possível, né? E da forma mais prazerosa até possível, né? O que a gente consegue fazer com que a gente tem estudado no canal nessa parte base? É claro que temos outros vídeos para quem já está no nível um pouco mais avançado, já estudou mais coisa. Mas esses vídeos em sequência, o que a gente já tem disponível, né? O que a gente já consegue ler, o que a gente já consegue fazer. Lembra que é importante três coisas. Na verdade são cinco, mas essas três que a gente já viu nos vídeos anteriores. Você tem que saber a estrutura, né? Que no caso é o Power Grid, representa a nossa gramática visual e a gente está desenvolvendo ele. Depois tem que colocar coisa dentro dessa estrutura, né? Que é o vocabulário. O vocabulário vai preencher. Às vezes você sabe montar a estrutura, mas não tem um vocabulário suficiente ainda para dizer o que você quer, ou para ler, ou para escutar e entender. Então também, para você aprender isso de uma forma rápida, eficiente, tem que ter algum método. Não é só chegar e tacar um monte de palavra de qualquer jeito em qualquer lugar, né? Então, estrutura, vocabulário e a terceira coisa é a capacidade de fazer a conjugação, né? A capacidade de trabalhar com as palavras que são flexíveis, as palavras que variam, certo? Então, elas às vezes estão com uma cara, por exemplo, igual um verbo, mas às vezes ele está no passado, às vezes ele está na sua forma de ligação. Então, você tem que saber fazer isso, senão você escuta ele, você sabe ele só numa forma, né? É praticamente quase uma palavra única. Você sabe ele no passado, mas escuta ele no presente e já fica, né? Mas o que será que falou? Você sabe ele no passado, mas escuta ele na forma de ligação, por exemplo. Mas o que significa? Então fica meio perdido. Mas estou dando uma pausazinha aqui para a gente ver o que a gente já consegue já com o que a gente estudou até aqui. Vamos dar uma olhada então aqui em alguns mangás para ver um pouquinho do que a gente tem da estrutura que a gente estudou até agora. O que a gente estudou até agora, será que dá para ler algum mangá, hein, pessoal? É claro que a resposta é não, né, gente? A resposta é não. Tem muitas palavras ainda para conhecer, né?
falta ainda diversas palavras e, claro, também falta diversas estruturas. Você vai conseguir ler algum hiragana, alguma coisa, mas vai faltar o quê? Vai faltar palavras, né? Deixa eu ajustar aqui a câmera para chegar mais perto. Vamos dar uma lida aqui a gente aqui. Vamos ver se a gente consegue ler alguma coisa. Meguro, né? Meguro é o nome de alguém, né? Meguro. Parece que ainda vai falar alguma coisa, ficou aquele tsu pequenininho ali, né? Aí ele responde aqui: Are? Kawaii-kun. Bom, kawaii você vai pensar que pode ser kawaii, né? Mas aqui tem o kun logo em seguida. E kun é o diminutivo, né? Em japonês é como se falasse o inha, né? Pedrinho, pedrinha, né? Então, kawaiizinho deveria ser isso aqui, né? Então é o nome da pessoa. Bom, até aqui a gente conseguiu ler. E are é tipo ó, né? Ué, é como se fosse assim, né? Até aqui parece que tá dando pra ir, mas e depois? Daiko no toki irai da ne. Dou shita no? Daiko no toki irai da ne. Dou shita no? Bom, aqui já não deu pra entender nada, né? Só deu pra entender o no. Puxa vida, né? A gente já viu em alguns vídeos que o no, então, faz uma relação entre daiko e toki, né? É alguma coisa de outra coisa, né? Então, toki é tempo, né? Tempo do daiko. Bom, não dá para entender muito a parte disso. E falta saber irai, falta saber do está. E por que tem um no ali no final? Né? Por que tem outro no ali no final? O que é isso? Né? Então falta isso, falta saber essa estrutura e ainda essas palavras. O Daiko, pessoal, é a nona sinfonia, né, de Beethoven. É o apelido da nona sinfonia de Beethoven. Então, realmente, você não ia saber ler isso aqui. Né? Literalmente significa nono. Aí você perguntar se é nono? Desde o nono. Né? O que é nono? Mas é o nona sinfonia de Beethoven, o apelido da música. Então, realmente aí você teria que saber isso aí para conseguir esse pedacinho, né? O que aconteceu, né? Desde aquela época da nona, talvez que a gente cantou junto no coral, né? A nona sinfonia de Beethoven, já passou um tempo, né? Aí ele respondeu aqui, né? Sakaki Sensei. Esse aqui é o Sakaki Sensei. Sensei eu já sei ler. Legal. Pelo menos isso aqui salvou. Aí depois o que vem? Mosha yatto kashu ni naru ki ni natta no kana? Bom, aí complicou geral. Né? Não dá para entender mais nada que tá aqui. A gente ainda não viu nada sobre kashu, narukini, nata. E por que tem esse no aqui de novo? Né? E kashu te nan no hanashi? Né? Kashu te nan no hanashi? Bom, isso aqui dá para saber um pouquinho. A gente já viu o nani, né? O nani a gente já viu. Esse e aqui, né? Quando tá assustado. E? Hã? E Cachu é cantor, né? Cachu é cantor. Nano Hanashi, qual conversa? Né? De que conversa que é essa, né? Isso aqui a gente só deu para entender, então, o no, na verdade. A gente ainda não estudou a palavra Hanashi, não viu sobre isso, né? Que história é essa, né? Hanashi também é conversa, história. Então, é preciso a gente tá acrescentando vocabulário e estrutura, construindo aos poucos. Pois então vamos aproveitar aqui essa frase que a gente acabou de pegar no mangá e vamos dar uma analisada com o que a gente já tem no grid. Olha só, eu separei ela aqui, ó. Esse trecho tá escrito então Daiko no Toki. Deixa eu tirar esse pedacinho. Daiko no Toki irai. Daiko no Toki irai da ne. Dou shita no? É claro que ali no mangá, em vez do U, tava só assim, ó. É como se prolongasse. É um jeito de falar. Em vez de falar dou shita no, tava escrito
como se prolongasse o O. Do está no. Do. E não dou. Mas é só um jeitinho de falar, né? Aqui é do está. Essa parte aqui, ó, já vamos separar isso aqui, ó. Do está no. Se a gente separar esse do está no, vou tirar ele daqui, vou colocar aqui, ó. Como é que isso encaixa para nós? Isso aqui é simplesmente um extra, é um plus, é uma expressão que significa o que aconteceu. E esse no aqui, ó, a gente já viu em Shitsumon-ke as formas de perguntar, só que a gente não tinha visto ainda o no, esse no desse jeito. Ele tem a função parecida com o ka. É uma pergunta mais suave, uma pergunta mais leve. Imagina que isso aqui é o ka, mas só que é mais leve. E você vai traduzir ele como se fosse um mas. Então é um jeito de perguntar assim, mas o que aconteceu? Entende? É um jeito de perguntar assim, mas o que aconteceu? Desde aquela vez da Daiko, né, da nona sinfonia. Desde então, o que aconteceu? Né? O que andou fazendo? Né? Do está no, o que aconteceu? E esse no aqui significa mas. Do mesmo jeito que em português a gente pergunta. A gente não pergunta assim, mas e aí, o que você fez? Mas você não vai comer hoje? Mas você não acha que está errado? Né? É uma pergunta menos direta de perguntar, né, do que falar assim, você não vai comer hoje? Você não foi? Você não acha que está errado? É um pouquinho mais suave, é uma forma mais branda de perguntar. Tanto é que a maioria das vezes as mulheres é que usam essa forma aqui. Homem também pode, mas muito mulher também usa. Porque é mais suave, mais indireto, um jeito de perguntar não tanto incisivo, né? E outra coisa interessante que a gente viu aqui, então, o Daiko no Toki. A gente pode já colocar isso aqui pelo que a gente estudou até agora no grid. Onde é que encaixaria isso aqui? A gente coloca. Daiko no Toki significa a vez da nona sinfonia, aquela vez, né? Quando a gente estava na nona sinfonia. Então aqui eu coloco o Toki. Ó, Toki, porque é o tempo. Que tempo que foi que eu tô falando, né? É o Daiko no. Daiko no Toki. E aqui eu vou colocar o Daiko. Ó, Daiko e o no. Isso a gente já viu, tá? Isso aqui a gente já viu já nos outros vídeos de como que a gente usa o no. É que vez que é? Que vez que eu tô falando? Que desde então, né, eu quero saber o que aconteceu. É da vez da nona sinfonia, da Daiko. Né? Quando a gente encontrou lá, depois não nos vimos mais. Então não é... Que vez que é? Não é qualquer vez, é a vez da nona sinfonia. Daiko no Toki Tomodachi to aimashita. Eu encontrei com meu amigo na vez da nona sinfonia. Então Toki é aqui, ó. Toki significa quando, na época, a vez que, né? Então é a época. Toki é tempo. Então ele fica bem na caixinha de tempo. É uma palavra pra gente botar no nosso repertório de tempo. Certo? E que vai ser muito útil. Por quê? Ela é como se fosse um coringa. Eu posso colocar aqui, em vez de Daiko no Toki, eu posso colocar Kodomo no Toki. Kodomo é criança. Então, quando eu falo Kodomo no Toki, significa quando era criança, a vez de criança. Quando era criança. Kodomo no Toki, Kawa ni ikimashita. Kawa rio. Kawa ni ikimashita. Ikimashita. Ir, né? O verbo ir no passado. E Kawa é o lugar que eu ia, né? Kawa é o rio, certo? Eu vou fazer até o kanji aqui, você vê que parece com o rio mesmo, parece que tá tendo umas correntes, ó. Olha só esse kanji aqui de rio, Kawa, Kawa. Olha, o rio Kawa, caudaloso, um rio caudaloso, cheio de água. Parece uma corrente, tá vendo? Uma correnteza. Então realmente parece rio, ó. Né? E em japonês é kawa. E o verbo ikimasu. Verbo ikimasu, ir. Ikimasu, ikimashita no passado. Né? Agora a partícula que pede, vamos pegar uma partícula. Quando eu vou para algum lugar. A partícula de lugar que eu vou colocar aqui vai ser o ni. Ni. A partícula ni. Isso aqui significa ni. Essa partícula, então, nesse caso aqui, é para. Eu vou ni tal lugar, né? Eu vou ni tal lugar. Eu vou para tal lugar. Então, esse lugar recebe o carimbo, ele é carimbado com ni. Então, kawa ni ikimashita. E quando que eu ia no kawa? Quando que eu ia no rio? Kodomo no Toki.
né, na época de criança, quando era criança. Lembra que esse kodomo no tá todo encolhidinho aqui dentro do verde, ó. Ele é uma qualidade da época que eu ia. Não é uma época qualquer, né? Não é a época quando eu estava no colegial, era a época que eu era criança. Então ele tá todo aqui dentro, Kodomo no Toki, né? Isso a gente tirou do mangá que a gente estava lendo, que estava escrito Daiko no Toki, né? Daiko no Toki, Kodomo no Toki, né? Eu posso usar também, ó, Ame. Ame é chuva. Ame no Toki, ó, quando tem chuva, Ame no Toki, certo? Aí eu desmonto o grid, né? Ame no Toki, Kasa, guarda-chuva, ó. Guarda-chuva é um objeto, né, gente? Então a palavra eu coloco aqui na caixinha de objeto. Kasa significa guarda-chuva. E olha que o kanji de guarda-chuva parece mesmo com guarda-chuva. Eu vou falar que é muito parecido com guarda-chuva. Vocês vão concordar comigo. Opa, peraí. Olha se não parece um guarda-chuvinha. Olha só, não parece um guarda-chuvinha? Um guarda-chuvinha antigo japonês? Olha só, esse aí é o caça. Caça. Você tem que caçar o seu guarda-chuva quando tá chovendo, hein? Não esqueça. Ó, então esse é o caça, guarda-chuva. Então, quando chove, amenotoki, né? Quando é vez de chuva, quando é chuva, amenotoki, caça-o. Aí eu pego uma partícula, vou pegar outra partícula aqui. Qual que é a partícula? Vou usar o caça, então é a partícula O. Caça-o saço. Caça-o saço significa eu abro o guarda-chuva, né? Caça-o sashimas. Sashimas. Eu uso o guarda-chuva, eu abro o guarda-chuva. Quando tá chovendo, eu abro o guarda-chuva. Inclusive, eu posso passar para o passado. O verbo sashimas, ó. Sashimas, né? Eu posso passar para o passado. Quando choveu, abri o guarda-chuva. Kasa-o sashimashita. Saço. Ó. Kasa-o sashimashita. O guarda-chuva sofre a ação de ser aberto, né? Lembra da regra? Qualquer um desses três aqui que tiver aqui dentro, quando o verbo aparece aqui, eles precisam ser carimbados, né? Então, ame no toki, kasao sashimashita. Vez de chuva, né? Quando foi a vez de chuva? Quando choveu. Fica traduzido assim, né? Quando choveu, ame no toki, kasao sashimashita. Abriu o guarda-chuva. Outra frase que eu poderia fazer a partir disso que a gente viu então no mangá, né? Que é Daiko no toki. Poderia ser, em vez de ser quando choveu, rima. Rima significa tempo livre, free time. Free time. Então, quando tem o tempo livre, né? Quando é rima, quando é tempo livre, eu posso colocar aqui, ó, terebi o mimasu, terebi o miru, terebi o mimasu. Quando é tempo livre, terebi assisto. Rima no toki, terebi o mimasu. Também pode ser assim, ó, quando tinha tempo livre, terebi o mimashita, né? Posso ler livro, ron, e aí o verbo o verbo de mimas, que é ver, né, é o verbo yomimasu, o verbo ler. Olha só, então hono yomo, hono yomimasu, rima no toki, hono yomimasu, certo? Essa estrutura então já dá para ver que nosso grid contempla. Doshita no é uma mini expressão. Isso ainda está fora do grid aqui, né? É uma mini expressão e é entra numa categoria do Nihongorin que eu chamo de kuchiguse. Kuchiguse, que são mini expressões que vão enriquecer. Lembra que eu tinha falado que para pegar essa fluência, a gente precisa, em primeiro lugar, de aprender a estrutura, que é o caso aqui que a gente está trabalhando, que é o grid. Você saber como é que é a estrutura de montar uma frase em japonês. Em primeiro lugar, a estrutura. Depois, as palavras, o vocabulário para pôr dentro dessa estrutura. Depois, a terceira coisa é conseguir fazer essas conjugações. Verbo no passado, futuro, adjetivo no passado, futuro, negativo. A quarta coisa que eu falo já hoje é o casare, que é você conseguir
Casare significa enfeite. Você vai enfeitar mais a sua frase. Você não vai falar coisas como se fosse um robô só, o básico, né? Você vai falar coisas tipo igual essa aqui. Ah, do está no dane, sore wa nai o, né? Ki no seika, né? Ou seja, são mini expressões que vão enriquecer, vão te dar nuances de emoção, de sentimento ali naquele momento ali que você está querendo expressar. Então esse do está no seria uma coisinha pra gente guardar ali. Ah, nossa coletânea de mini expressões, né? Teria o dosta, né? O que aconteceu? Ei, o que aconteceu? Né? O que foi? Dosta no? Qual que é o problema? O que aconteceu? Então, isso seria a primeira dessas Kutigo Se. A outra que a gente viu também ali no mangá é o are. Are, se você lembrar nos outros vídeos, are significa aquilo. Mas nesse caso, are é uma interjeição. Isso significa tipo assim, are, ué, o que foi, né? É isso que significa. Então seria também uma pequena expressão, uma interjeição que a gente poderia colocar aqui já pra gente na nossa coleção, certo? Então é isso. Por hoje é isso e depois a gente encontra no próximo episódio e vamos trabalhando cada vez mais, ampliando o nosso conhecimento e armazenando de forma sistemática. Você tem que anotar isso em algum lugar, não é deixar solto em qualquer lugar, não. Isso aqui você vai montando aos poucos e vai treinando ali dentro, certo? Aqui dentro de cada um desses bloquinhos já tem muita coisa que você pode colocar. Terebi o mimas, né? Ver TV. Gohan o tabemas, comer gohan, né? Comer arroz. Ringo o tabemas, comer maçã, né? Sakana o tabemas, né? Comer sakana, né? O peixe, certo? A gente já tem bastante vocabulário aqui que você pode colocar aqui dentro, né? Então você tem que anotar. Ah, o que eu já tenho de objeto? Bota tudo lá. E cada objeto já ligar com o seu verbo. Isso é chamado musubitsuki, né? Essa ligação você já tem que ter. Senão você sabe falar ringo, mas não sabe falar como é que é comer ringo, né? Então já bota o objeto com o verbo, certo? E de lugares, bota uma folha lá só com lugares, uma folha só com sujeitos, né, com seres, uma folha só com tempo. Aí você sabe kyo, sabe kino, ashita e agora também sabe toki, certo? Toki que a gente pegou, acabamos de pegar isso aí lá no mangá, não foi? Então toki também pode vir para cá, ó. Porque ele vai ser um coringa. Em vez de ser ontem, hoje ou amanhã, eu vou fazer aqui, ó, o toki virar o tempo que eu quiser, né? Através do no. Então pode ser quando choveu, quando tinha tempo livre, quando era criança, quando era velho, quando foi feriado. Então dá para usar de diversas formas usando essa ligação aqui. O toki virou nosso coringa. Mais um vocabulário para a caixinha de tempo. Então é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui o que você gostaria de saber, qual dúvida que ficou, tá tentando fazer um pouquinho, tá acompanhando os vídeos? E se tá, comenta aí o que você já consegue fazer, a tua dúvida e entre em contato, tá certo? Um abração, Soreja, Matane!